Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2021 foram registrados 15.507 suicídios no país. Entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, o suicídio representou a 11ª causa de morte. Já entre adolescentes e jovens de 15 a 19 anos e de 20 a 29 anos, foi, respectivamente, a 3ª e 4ª maior causa de mortalidade. Um projeto de lei em análise no Senado propõe a criação da Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes, que é o tema deste Cidadania. Sobre o assunto, eu converso agora com Cleiton Diniz da Silva, consultor legislativo do Senado. Cleiton, obrigado por vir aqui aos estúdios da TV Senado para falar desse assunto, que é um tema delicado. Não é? A gente está gravando, para deixar bem claro, na época do Setembro Amarelo, que é essa campanha, né, que traz esclarecimentos a respeito do suicídio, de prevenção ao suicídio e à automutilação. Mas me explica como, ainda é um projeto de lei, mas se sair do papel, como funcionaria essa política nacional de combate ao suicídio de crianças e adolescentes? Eu que agradeço o convite. Bem, essa política, ela vem complementar uma política que já existe. Há no Brasil, desde 2019, uma política nacional de combate à automutilação e suicídio. Contudo, é uma política ampla, que não tem ali, não inclui as especificidades do público infanto-juvenil. Essa política, que consta do projeto de lei 1773, que tramita aqui no Senado, ele traz especificidades dessa população. Ou seja, ele busca combater os pontos de risco para a saúde mental de crianças e adolescentes. É possível, eu já vou te atrapalhando, porque aí você já vai me dando os ganchos e a gente vai conversando. Mas é possível, então, a gente especificar, você já está apontando, são caminhos diferentes, né? A gente tem a política nacional geral, e aí a gente vai atuar de uma maneira mais específica para a prevenção da automutilação e do suicídio de crianças e adolescentes. Como funcionaria? Perfeito. Um exemplo dessa atuação mais específica que o projeto traz. Ele foca muito em questões de prevenção, passando, por exemplo, pelas escolas, algo que não é contemplado na política geral. O projeto, uma das atuações da política é por meio de uma semana do diálogo, que eles propõem, que durante uma semana no ano, possivelmente em setembro, aconteceria essa semana do diálogo nas escolas, para que esse tema, que muitas das vezes ele é um tabu, possa ser amplamente discutido com crianças e adolescentes, para que eles possam ser informados que é totalmente normal você passar por situações, você está em sofrimento psíquico, você precisa procurar ajuda. Então, essa semana que seria efetuada nas escolas, ela é um exemplo dessa atuação específica voltada para o público infanto-juvenil ali na educação básica. Então, você traz aí um protagonismo das escolas, né? Aí eu me lembrei do programa Saúde na Escola. Ele entraria nessa atuação também? Isso. Inclusive, o projeto, ele prevê que todas essas ações, elas vão utilizar dessa estrutura que existe desse programa. Ou seja, já acontece nas escolas, tem esse programa nas escolas de atuação, principalmente em questões de bullying, enfim, e também inclui a saúde mental. E esse programa de prevenção ao suicídio e automutilação, ele utilizaria dessa estrutura que já existe nas escolas e nos municípios, principalmente. Além do programa Saúde nas Escolas, eu fiquei pensando, os CAPs também entrariam nessa ação, porque os CAPs são muito importantes na questão de saúde mental, mas a gente sempre associa ao trabalho com adultos, né? Uhum. Então, com a política, eles também auxiliariam, ajudariam? Com certeza. O projeto ele traz muito esses atores, o CAPS, o CRAS, os conselhos do direito da criança e do adolescente, os conselhos tutelares. Porque, vejamos, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de suicídio, automutilação, a gente está falando de problemas multifatoriais, às vezes sociais, econômicos, psicossociais. Então, são problemas que seria muito difícil não ter uma atuação conjunta desses diversos atores. E o CAPS, com certeza, é muito importante, principalmente o CAPS-I, que é o CAPS infantil, que atua especificamente com essa população infanto-juvenil. E é interessante trazer o CAPS até para tirar um pouco do estigma que existe no CAPS. E hoje em dia, infelizmente, é comum a gente ver nas redes sociais vídeos virais tratando o CAPS de forma até jocosa. Pejorativa, Isso, não é? Esses memes. Isso prejudica muito, porque, como eu disse, há um estigma
atrás do suicídio, atrás da automutilação e da saúde mental como um todo. E esses vídeos, às vezes, eles poderiam valer de todo esse potencial viral para trazer informação válida para a sociedade, eles acabam afastando as pessoas. Você me trouxe dois ganchos, eu vou pegar o primeiro deles agora. Você falando desses memes, esses vídeos. Foi feita uma pesquisa grande para embasar esse projeto de lei, que está tramitando aqui no Senado desde 2022. Há uma percepção das redes sociais como um instrumento de pressão na saúde mental de crianças e adolescentes, porque a impressão que me dá é que a infância que eu vivi, já tenho mais de 40 anos, é totalmente diferente da infância que os meninos e meninas têm hoje. Com certeza. É muito comum, né, principalmente na internet, em discussões, em diversos fóruns, a gente escutar de algumas pessoas assim mais velhas. Ah, mas na minha época tinha bullying na escola e ninguém sofria com isso, a gente levava na brincadeira e a gente crescia. Hoje somos aqui adultos, produtivos, enfim. Só que hoje o bullying, ele é sistêmico. E na rede social, você está sendo efetivamente atacado por pessoas que você não conhece. Isso acontece de uma forma muito rápida e inesperada. Então, as crianças hoje, elas têm que lidar com isso muito cedo e que outras gerações, a minha geração, a sua geração, a gente não teve de lidar com isso enquanto criança em desenvolvimento. Assim, a criança em desenvolvimento, ela está exposta a diversos fatores e muitas das vezes ela não tem ainda a maturidade de lidar com isso. Então, é muito relevante para a saúde mental de crianças e adolescentes as redes sociais. É um fator de risco. Inclusive, ainda está em fase de estudos o quão prejudicial é essa exposição nas redes sociais para crianças e adolescentes. E possivelmente esses estudos ainda virão no futuro, porque isso está acontecendo agora. Mas, por exemplo, há casos de suicídio que vieram de virais de desafios e a criança não tinha maturidade para identificar que aquilo era algo prejudicial para a sua saúde física e acaba acontecendo. Então, assim, realmente as redes sociais, o mundo digital é um fator bastante de risco para automutilação e suicídio. Talvez seja até o caso da gente pensar num controle maior, algo mais rigoroso, né, do acesso. Porque é uma metáfora, mas parece que você está deixando a criança e o adolescente dentro da internet como se você estivesse deixando no bairro mais perigoso da sua cidade. Expostos. Bem, recentemente a gente teve aprovado aqui no Congresso Nacional o PL 2628 de 22, popularmente conhecido como o PL da Adotização ou ECA Digital, mas formalmente nomeado aqui no Congresso como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que ele traz regras de proteção para esse público no ambiente digital e, basicamente, criando responsabilização para os provedores de aplicação de internet e criando todo um mecanismo de notificação e retirada, inclusive a supervisão parental. Ou seja, os pais passam a ter uma responsabilidade maior para com seus filhos na rede social, ou seja, a criança ela não vai mais poder simplesmente criar uma conta na internet, numa rede social, por meio de autodeclaração, normalmente acontece, eu autodeclaro que tenho tal idade, isso, se o PL vier a ser sancionado da forma que ele foi aprovado aqui no Congresso, não será mais possível. Então, assim, o Estado tem trabalhado para tentar melhorar essa situação e colocar um pouco mais de controle sobre essa situação de crianças e adolescentes na internet, tanto no controle do que eles são expostos, tanto no controle do acesso em relação à idade. Então, assim, haverá mecanismo de verificação de idade para confirmar que aquela pessoa que está acessando a rede social é criança ou adolescente, e se for, as ressalvas que essa conta terá, como, por exemplo, a vinculação a um responsável. Um avanço importante e necessário. Sim. Vou pegar o outro gancho que eu tinha falado contigo. Você estava falando de uma atuação multidisciplinar, né, dentro da política. Como seria a gestão dela? Bem, o projeto propõe uma gestão muito similar ao que acontece hoje no Sistema Único de Saúde, que seria compartilhada e, inclusive, cofinanciada pelos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, pense que não é uma política que a União vai criar e vai vir de cima para baixo. Seria algo construído conjunto. Existe a proposição de uma coordenação nacional da política, que também seria compartilhar entre os diversos entes federados, inclusive com associações da sociedade civil, dos conselhos do direito da criança e do adolescente, enfim, todos esses atores dessa rede de proteção da criança e do adolescente participariam dessa
coordenação da política, mas seria algo assim co-criado e cofinanciado. Ainda falando mais especificamente da política e dos meandros dela, caso ela se torne lei mesmo, você falou da Semana do Diálogo. Outros pontos importantes que você acha interessante dizer aqui nessa entrevista que a política traz para o dia a dia e que podem afetar positivamente as vidas de crianças e adolescentes no país inteiro? Tem um ponto no projeto especificamente que me chamou a atenção de uma forma bem positiva, que é relacionada, inclusive, à Semana do Diálogo, que é adequar toda essa semana, todas essas comunicações, esses conteúdos que serão expostos a crianças e adolescentes, às especificidades de algumas populações que são mais vulneráveis ao suicídio e à automutilação, como, por exemplo, a população indígena. Há estudos que indicam que eles sofrem 3 vezes mais com suicídio do que a população em geral. Então, a proposição, a meu ver, acertadamente trouxe isso para o projeto, que essa semana ela deve considerar as especificidades desses povos, porque eles sofrem de algumas situações que a população em geral não sofre. Por exemplo, a falta, às vezes, de pertencimento cultural, discriminação, enfim, a luta por terra, que os indígenas eles têm uma relação com a terra bem diferente do que nós temos. Então, isso me chamou bastante atenção no projeto. Pensei agora, você falou dos indígenas, tem esse olhar também com outras populações que sofrem preconceito, mais especificamente, como as populações quilombolas, negras em geral, LGBTQIA+. Isso. Cada interseccionalidade, ou seja, um jovem de 14 anos, que é o foco dessa política, se ele for um jovem negro, PCD, se ele tiver uma orientação sexual desviante do padrão da sociedade, ele vai estar exposto a diversas formas de opressão psíquica e isso pode, sim, ser um fator a mais de risco para o suicídio e para a automutilação. Então, é de suma importância, quando da aplicação dessa política, a gente considerar isso. Não apenas considerar um jovem e por isso ele já está abarcado pela política. É um jovem, mas ele tem alguma interseccionalidade, ele tem algum fator que o coloque ainda em mais risco comparado ao restante da população jovem? Então, acho muito interessante e importante na aplicação da política a gente ter essas considerações. Vou continuar falando um pouquinho desses recortes específicos, porque assim, os números que a gente tem, eles mostram que os homens são pensando em recorte de gênero aqui, os homens normalmente são mais propensos a cometerem suicídio quanto mais velhos ficam. Mas no público que a gente está falando aqui, as adolescentes, as meninas, né, crianças e adolescentes, elas é que são a população mais vulnerável. Tem uma atenção especial voltada para elas, nesse caso também, eu penso que deve ser importante. É importante, como você bem citou, quando a gente repara no gênero, por isso que é importante a gente considerar a interseccionalidade, a gente vê que o padrão diverge, né? Quanto maior o homem, mais propensa é a mulher ao inverso. Eu creio que muito disso tem a ver com as redes sociais, principalmente do público jovem, com a comparação que é inevitável, e toda a ansiedade que vem por trás disso, toda a questão de pressão estética e, às vezes, de não pertencimento. E eu acredito que, nesse viés de comparação, as mulheres elas são, de uma forma, mais impactadas do que os homens jovens. Então, na aplicação da política, isso, com certeza, deve ser um fator a ser considerado. Então, só para ficar claro mesmo para quem está em casa, quanto mais velhos os homens, quanto mais jovens as mulheres, Exatamente. Né? Pensando aqui, a Semana do Diálogo, você até adiantou um pouquinho o Setembro Amarelo. A política ela é um reforço importante para o mês do Setembro Amarelo. Vamos falar um pouquinho da importância dela nesse contexto e falar da importância do Setembro Amarelo. Existe uma cultura no Brasil de que a gente não pode falar desse tema, mas a gente tem que quebrar esse tabu, não é, Cleiton? Com certeza, com certeza. Só voltando um gancho, claro. A questão dos homens, que quanto maior o homem, mais propenso... Mais velho, né? Quanto mais velho, mais propenso. Isso acho que tem muito a ver com estigma. Ou seja, quanto mais crescido, mais difícil ou menos provável esse homem vai procurar ajuda. Existe uma pressão social. Existe. A cultura tóxica daquele machismo, o homem de antigamente, Exatamente. Você não pode mostrar fragilidade. Exatamente. Isso resulta em praticamente 70%, a taxa de suicídio entre homens acho que 77%. Então, tudo isso passa por conversar sobre. Então, Setembro Amarelo,
Muitas pessoas falam, mas é só um mês. Gente, isso traz toda a diferença, porque é um mês que vai trazer luz a um problema que, por si só, tem um estigma na sociedade. Então, a gente precisa falar, a gente precisa que as pessoas procurem ajuda. Estimativas mostram que 90% dos suicídios havia um quadro de depressão. E a depressão é algo tratável, mas a pessoa precisa procurar ajuda, a pessoa precisa saber que ela pode ser atendida. Eu acho que falar sobre isso de uma forma aberta, de uma forma clara e que chegue para a população as informações verídicas, que ela consiga, de fato, saber da importância do CAPS, saber que o CAPS está ali para ajudar ela, que não há nada de errado e, pelo contrário, você deve procurar o CAPS, que lá você será acolhido, você terá todo um atendimento personalizado com a sua realidade. E o Setembro Amarelo, acho que permite tudo isso, a gente conversar sobre isso, a gente encaminhar as pessoas para os serviços que estão ali para atender a população. Então, acho que o Setembro Amarelo ele traz essa oportunidade da gente tentar mudar um pouco dessa percepção errônea que a população tem sobre as questões mentais. Importantíssimo. E além do CAPS, acho que tem assumir isso dentro da própria família, né? Procurar Exatamente. o apoio na família também. Exato, exato. Uma coisa não exclui a outra, né? Com certeza, com certeza. É uma rede de apoio que ela começa ali dentro da família, que faz muita diferença. Inclusive, pessoas que não têm familiares, a gente pode dizer que essa pessoa ela está em situação de vulnerabilidade, porque ela não tem vínculos familiares. Saindo da família, a gente tem o CAPS, a gente tem o CRAS, que é importantíssimo, o Centro de Referência da Assistência Social. Era isso que eu ia pedir para falar, essas siglas. Eu fiquei pensando em quem está em casa. Às vezes a gente normaliza tanto. Vamos falar, Cleiton, direitinho, Vamos. o que é o CAPS, o que é o CRAS, e aí você vai continuando explicando, por favor. Perfeito. O CAPS, ele é o Centro de Atenção Psicossocial. Vamos pensar assim, que o CAPS, ele é aquela entidade responsável e tem uma expertise em saúde mental. Ou seja, qualquer pessoa que esteja em sofrimento psíquico, esteja passando por alguma situação difícil, às vezes algo aconteceu na escola, no trabalho, a pessoa não está conseguindo processar aquilo muito bem, isso está atingindo a saúde dessa pessoa, ela procura o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Vai ter todo o atendimento ali humanizado, vai ter um plano de atenção ali específico para essa pessoa. E nós temos toda uma rede de proteção. E tem o CAPS infantil. Tem o CAPS infantil, o CAPS-I, que é o CAPS infantil, que faz esse mesmo trabalho de atenção psicossocial voltado ao público infantil. E nós temos também outros atores na rede que atuam em diversos pontos, como eu disse previamente. É um problema multifacetado, então é uma rede que atende. Assim, seria muito difícil não ser dessa forma, porque devido a diversos fatores, seria muito difícil uma única rede atender. E a gente tem o CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Todo município tem um, possivelmente toda grande região, bairro tem um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ali, a família ela é apoiada nas questões socioeconômicas, ou seja, para receber um benefício social, ou uma família que está ali em vulnerabilidade, ela procura o CAS, ela é cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal, ela passa a ser monitorada por uma equipe multidisciplinar. E essa equipe vai dar toda a atenção à família, porque a questão do suicídio e da automutilação nem sempre... ela é acompanhada de outras questões que também podem ser econômicas. Enfim, uma criança ou adolescente que, às vezes, em casa não tem um pai presente ou uma mãe presente, que está numa situação de vulnerável, o CAS ele pode atuar ali previamente e já encaminhar para o CAPS, assim, se assim identificar. Então, a rede que atua em conjunto. A escola entra também como outro fator que pode ajudar a identificar previamente, por exemplo, por meio de repetidas faltas ou... É muito comum os casos de bullying começar na própria escola, então os professores, a equipe ali responsável já identificar esses casos, já encaminhar também para a área específica. Então, é uma rede ampla que, conjunta, ela consegue implementar uma política dessa magnitude. Você falou o papel da escola nesse processo para que a política seja efetiva e eficiente é fundamental, não é? Uhum. Sim, com certeza, com certeza. Assim, a maior parte dos adolescentes, eles passam, assim, grande parte do seu dia na escola. Assim, principalmente em determinadas classes sociais, o pai e a mãe estão trabalhando, o adolescente está na escola. Então, às vezes, a escola tem mais condição de verificar essas situações previamente para atuar ali, digamos assim, da forma mais rápida possível do que a própria família em casa, muitas vezes. A gente está em 2025. Já tem uns anos que a gente conseguiu superar a pandemia,
mas eu acredito que a gente ainda enfrenta muita sequela na saúde mental, em especial as crianças e adolescentes, né? Existe essa correlação mesmo ou eu estou falando bobagem aqui? Bem, os estudos, acredito que eles demonstraram que houve sim um impacto durante a pandemia e muitos dos jovens hoje que estão aí na adolescência, eles passaram a pandemia confinados. Então, muitos não viveram uma infância, digamos assim, plena. Então, eu acredito, agora me faltam dados específicos sobre isso, mas eu acredito que há um reflexo, sim, principalmente nos jovens adultos ali entre os 15 e 19 anos, inclusive a população que é mais afetada pelo suicídio. É isso, a gente até toma um susto quando vê, né? Essa população aí dos 15 aos 19 anos é a terceira maior causa de morte, não é? É impressionante. É impressionante, é impressionante. E é uma população que normalmente você não tem acha uma alta taxa de mortalidade. E a gente vê logo de cara o suicídio como a terceira causa. É aquele algo que chama a atenção, né? Cleiton, eu interrompi, você ia falar alguma coisa? Pode Não, falar. é algo assim que nos chama a atenção da forma assim que às vezes choca. Sim. Aí a gente meio que tem que encarar a realidade. E por isso que é importante que essa política saia do papel e se torne lei mesmo. Com certeza, com certeza. Me diz uma coisa, quem está assistindo em casa agora e pode ser um jovem ou uma jovem e está sentindo esse incômodo, está em sofrimento e ainda não foi procurar ajuda. O que é que você diria para ele ou para ela fazer agora? O que você recomendaria? Primeiramente, se na sua família você tiver esse apoio, que você consiga confiar, procure alguém da família, um responsável, que ele vai te dar todo o apoio para te encaminhar para a rede responsável. Se não, a escola possivelmente tem esses profissionais, procure também na escola. O CAPS é muito importante, o CAPS-I para criança e adolescente é muito importante. O que eu diria para ela é não sofrer sozinha. Alguém vai te ajudar e alguém vai te caminhar para a rede responsável. Primeiro tenta em casa, não, na minha casa eu não tenho esse apoio, enfim, não consigo, vá à escola, sempre vai ter alguém disponível, o próprio CAPS. Vamos aproveitar, esse projeto está em análise aqui no Senado, é um projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, Certo. Ele tem que passar por várias comissões. Quem está assistindo aqui a entrevista e quer apoiar, pode procurar mais informações onde, Cleiton? No próprio site do Senado, na página, todo projeto de lei no Senado tem uma página e você consegue, inclusive, manifestar a sua opinião sobre aquele projeto de lei na própria página do Senado e acompanhar as reuniões da comissão. Normalmente, esses projetos assim de grande relevância, as comissões, antes de opinar sobre aquele projeto, elas fazem audiências públicas, onde a população, enfim, todos os interessados podem enviar perguntas, questionamentos. E o Congresso é aberto. Quem tem um interesse maior sobre essa questão pode, enfim, acompanhar esse debate de perto. Vamos reforçar para quem está em casa qual é o número do projeto direitinho para a pessoa pesquisar. Tá? O site do Senado já está na tela para você que está em casa assistindo. Qual é o número do PL? 1773 de 2022. 1773 de 2022. Você pesquisa lá e você pode opinar e ajudar esse projeto até a andar mais rapidamente. Exatamente. Antes da gente... vamos colocar o PL então, maravilha. Antes da gente encerrar, né, o assunto ele se estende. Vamos pensar numa visão mais otimista. Qual é a tua expectativa para a política se tornar o que ela nasceu para ser? O que é que ela precisa? O que é fundamental que venha nela quando ela se tornar lei, na sua visão? Na minha visão, assim, principalmente o reforço da rede de apoio, porque essa rede já existe. Então, assim, o projeto, em relação à rede de apoio, ele não cria nenhuma rede nova. Ele cria algumas ferramentas, como a Semana do Diálogo, enfim. Ele também prevê pesquisa sobre a ocorrência desses fatos para, enfim, fomentar as políticas públicas. Mas eu acho que fortalecer a rede de apoio, fortalecer todos esses nomes que nós colocamos aqui, o CRAS, o CAPS, e também informar a população sobre a existência e a utilidade desses mecanismos. Eu acho que esse é o principal fato. Maravilha. Então, olha só reforçando, então, PL 1773/2022, você pode pesquisar, apoiar esse projeto que é muito importante para a saúde mental de todos nós.
Olha, muito obrigado, Cleiton, pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Ótimo.